Olá a todas e a todos, meu nome é Marcelo Ferreira Lima, sou membro do grupo de pesquisas em Educação Física Escolar da FEUSP. Estaremos aqui, eu e o professor Arthur, para compartilhar com vocês uma experiência de 2017 numa escola técnica estadual em São Paulo, que fica ali na zona leste, ok? Então, nós vamos falar sobre este livro aqui, né, Educação Física Escolar no Ensino Médio, a prática pedagógica em evidência. É um livro que traz muitas experiências, né? E no capítulo 12, que é duas ou mais saídas e condução, outras faltas apitadas pelos discentes do segundo ano de eletrônica, do José Rocha Mendes, tá? É o capítulo 12. O objetivo é conhecer o capítulo 12 das experiências ali que foram construídas ao longo das aulas, tá? Com a prática corporal do basquete. Vamos partindo agora para a contextualização. Essa ETEC fica ali na Vila Prudente, na zona leste de São Paulo, e tem o curso, naquela época, né, 2017, ainda tinha o curso ETIM, que é o Ensino Técnico Integrado ao Médio. É uma modalidade de ensino que é praticamente um tempo integral ali na ETEC, tá? Existem outras modalidades agora, né, outras implementações do Centro Paula Souza, que ainda tem, né, o ETIM ainda em algumas escolas tem, mas no curso de eletrônica não tem mais esse ETIM, tá? Era uma turma que majoritariamente, né, eram meninos ali dentro daquela turma, e tinha pelo menos ali 4 meninas participando também, né, nesta turma. A definição do tema partiu do plano de curso que eles ainda não tinha tematizado ainda com essa turma, né, os esportes coletivos. Sabemos, né, claro, no currículo cultural não tem uma sequência, mas a partir do plano de curso, quando a gente observa esse plano de curso, tinha lá, eles colocam um tema mais genérico, né, como esportes coletivos, e aí a gente vai trabalhando, né, a partir destas orientações. E dentro do mapeamento ali com a turma, né, o que é importante dizer, perdão, antes, né, de tudo, no texto, quando vocês lerem, vai estar lá que a gente fez uma assembleia. Era um entendimento que eu tinha naquela época do currículo cultural, que não é, tá bom? É a partir das ocorrências que, né, tem ali com aquela turma. Então, naquele momento lá, vai estar aqui no texto como assembleia. Mas aí, após a definição do basquete, nós começamos as práticas na quadra. Então, eu solicitei que a turma se dividisse ali em grupos, ou em dupla, trio, enfim, né, ou até mesmo individualmente, para poder mostrar para a turma o que eles entendiam sobre essa prática corporal e alguns outros pontos. Teve parte da turma que não quis participar, né, colocando ali que nunca tinha jogado, enfim, nunca tinha participado do basquete, e ficaram fazendo alguns registros ali comigo. A partir desta vivência, esses registros foram surgindo, sendo construídos ali, surgindo, e aí foi percebido que no jogo tradicional ali, o 5 contra 5, várias regras do 3x3, né, foram colocadas ali dentro desse jogo. Então foi um ponto, né, para a gente poder discutir ali sobre essa questão de regra ou possibilidade de regras, né? Também houve outros registros, né? E aí a gente, claro, nesses registros a gente ia sempre colocando, né, a questão de suporte de vídeo, suporte de texto, para poder conversar com essa turma. E a partir dos registros que eles iam comentando, apontando ali em cada aula, a gente ia já pensando na próxima aula a partir desses registros. E a questão da violência foi apontada também, tanto por quem estava praticando as práticas ali, estando na prática ali na quadra, como também quem estava assistindo sem praticar.
né? Então, foram essa problematização, a gente foi para a biblioteca, a gente foi também para a sala de computação ali, para poder fazer algumas pesquisas e elaborarmos ali algumas discussões, debates em sala de aula. Além disso também, né, num determinado período, houve também a questão de gênero, partindo ali de alunas e alunos também, né, que estavam ali na quadra, que a gente fez, né, um debate também, não só na quadra, mas em sala de aula, com suporte de textos e suporte de vídeo também, tá? Então, foram essas algumas problematizações que a gente foi, ao longo deste período aí com esta turma, conversando, debatendo, para colocar ali, circular mais conhecimento para todo mundo. Eu sou o professor Arthur, sou professor de Educação Física, faço parte do GPF, o Grupo de Pesquisa em Educação Física, e junto com o professor Marcelo hoje, nós vamos tentar apresentar para vocês um pouquinho mais sobre a escrita desse capítulo que consta no livro já apresentado pelo professor. Então, só retomando a respeito da escolha do tema, né, vale ressaltar que o tema proposto para estudo, ele pode ser também uma prática que emerge no próprio entorno da comunidade, né, do próprio entorno da escola. E esse tema pode ser proposto pelo professor, inclusive, né? Então, o professor Marcelo, ao propor a tematização do basquete, foi baseado nos documentos oficiais da ETEC, mas também observando a demanda que vinha dos próprios estudantes a respeito da prática, né? É interessante notar também que a partir das vivências, né, quando o professor ele vai solicitando uma série de registros, né, uma série de documentações a respeito das práticas, das impressões dos estudantes sobre as vivências, essas documentações depois, quando compartilhadas, no momento que elas são compartilhadas, elas vão instrumentalizar novas práticas, né, novas aulas, né, as próximas aulas a partir daquilo que emergiu dessas vivências. Por isso que o currículo cultural, né, esse é um motivo muito importante para dizer que o currículo cultural ele não se propõe a trabalhar com sequência didática. A gente não tem essa ideia, né? Porque como as situações didáticas elas são sempre pensadas a partir dos acontecimentos, e os acontecimentos eles nunca são previsíveis, né? Eles acontecem no momento das vivências, das leituras, das trocas, enfim, né? Das visitas aos espaços. Esses acontecimentos vão gerando possibilidades para outras problematizações, né? Essas problematizações, elas sempre vêm confrontadas, às vezes, com as representações que os estudantes têm. Então, é um ponto importante a destacar também do currículo cultural, né, da educação física, que trabalha aí com esse confronto de representações, mas nunca com a ideia de estabelecer uma representação melhor do que a outra, né? Não criar hierarquias sobre essas representações, mas sim proporcionar para os estudantes, principalmente a partir dessas tematizações, dessas problematizações, a oportunidade deles tomarem contato com pessoas que têm outras ideias, né, que produziram outros significados sobre aquelas práticas. Isso fica muito claro, né, quando o professor, quando aparece, né, dos registros ali nas falas dos alunos, por exemplo, o basquete 3x3, né? Então, é uma outra significação sobre a prática do basquete que também aparece ali a partir da vivência e que de alguma forma é incorporada nas tematizações seguintes. Bom, para finalizar, é importante também a gente ressaltar, né, que o trabalho da educação física, quando amparado, ancorado, né, nos pressupostos de uma educação física culturalmente orientada, a gente sempre possibilita, né, espaços onde os estudantes eles têm pontos de legitimação para fala, principalmente, né, para se colocarem, né. Então, nesse momento também, essas representações elas entram em circulação porque as culturas de cada estudante acabam entrando na escola, eles carregam isso de fora para dentro da escola e acaba entrando na aula também, acaba circulando nos espaços e acaba de alguma forma também sendo inserido nos estudos, né, propostos aí que estão presentes aí no relato, né?
Nessa compreensão sobre as representações, né, tem um momento do relato onde o professor ele diz que tentou o contato com um jogador de basquete, né, para que ele viesse à escola, ou que a escola pudesse de alguma forma ir no local onde ele treina, né, onde ele fica, para que os estudantes pudessem tomar conhecimento também com a prática do basquete no local onde ele acontece e pelo representante, né, que é o jogador de basquete. Então, isso também geraria, né, para os estudantes também surtiria um efeito de um choque de representações também, né? Porque às vezes as pessoas elas têm uma ideia sobre o jogador de basquete, a jogadora de basquete, mas no momento em que você conversa com o jogador, vê exatamente o espaço onde ele treina, as condições que ele tem para treinar, nem sempre as representações que a gente tem elas são confirmadas, vamos dizer assim. Geralmente elas podem ser confrontadas, né? Então esse é um outro exercício interessante. Com isso, pessoal, a gente encerra aqui esse vídeo na esperança de que tenha ajudado de alguma forma a ampliar um pouquinho, né, a melhorar um pouco a compreensão sobre as questões culturais no currículo da educação física, quando pensada a tematização do basquete no METEC, né? Então, o professor Marcelo e eu, a gente convida todos e todos a entrar nos canais oficiais aí do GPF, no YouTube, no Facebook e o nosso no Instagram, tá bom? Boa prova a todos e a todas.